a água em um lago e o gelo nas geleiras são todos formas da mesma substância, H2O. Todos eles têm as mesmas propriedades químicas. Entretanto, suas propriedades físicas diferem muito, porque as propriedades físicas de uma substância dependem de seu estado físico. Na disciplina de Química Geral, vocês aprenderam que as propriedades físicas dos gases podem ser entendidas em termos de teoria cinética molecular. Os gases consistem de uma coleção de moléculas largamente separadas em movimento caótico constante. A energia cinética média das moléculas é muito maior que a energia média de atrações entre elas. A falta de forças atrativas fortes entre as moléculas permite que um gás se expanda para preencher o recipiente que o contém. Nos líquidos, as forças atrativas intermoleculares são fortes o suficiente para manter as moléculas juntas. Portanto, os líquidos são muito mais densos e muito menos compressíveis que os gases. Diferindo dos gases, os líquidos têm volumes definidos, independentemente do tamanho e da forma do recipiente que os contém. Entretanto, as forças atrativas nos líquidos não são fortes o suficiente para impedir que as moléculas se movimentem próximas às outras. Assim, os líquidos podem ser derramados e eles assumem as formas dos recipientes que os contêm. Nos sólidos, as forças atrativas moleculares são fortes o suficiente não apenas para manter as moléculas juntas, mas para virtualmente prendê-las no lugar. Os sólidos, como os líquidos, não são muito compreensíveis, porque as moléculas têm pouco espaço livre entre elas. Geralmente, as moléculas assumem posições em padrão altamente regular. Os sólidos possuem estruturas altamente ordenadas e são ditos serem cristalinos. Algumas das propriedades características de cada estado da matéria estão relacionados nesta tabela. Um gás assume tanto o volume quanto a forma de seu recipiente. É compressível, flui rapidamente. A difusão de um gás ocorre rapidamente. O líquido assume a forma no recipiente. Não se expande ao encher um recipiente. É virtualmente não compressível. Flui rapidamente. A difusão de um líquido ocorre lentamente. O sólido retém a sua própria forma e volume. É virtualmente incompressível. Não flui. A difusão em um sólido ocorre de maneira extremamente lenta. Esta figura compara os três estados da matéria. As partículas que compõem a substância podem ser átomos individuais, como no ar, moléculas, como na água, ou íons, como no NaCl. O estado de uma substância depende em grande parte do balanço entre as energias cinéticas das partículas e das energias de atração entre as partículas. As energias cinéticas, que dependem da temperatura, tendem a manter as partículas separadas e em movimento. As atrações entre as partículas tendem a deixá-las juntas. As substâncias gasosas, à temperatura ambiente, têm atrações mais fracas que as líquidas. As substâncias líquidas têm atrações mais fracas que as sólidas. Em virtude de as partículas de um sólido ou líquido estarem razoavelmente juntas, em geral nos referimos aos sólidos e líquidos como fases condensadas. Uma substância pode mudar de um estado para o outro por aquecimento ou resfriamento, o que varia a energia cinética das partículas. O aumento da pressão em certa substância força as moléculas a se aproximarem, o que, por sua vez, aumenta a intensidade das forças intermoleculares de atração. Desta forma, a conversão de um gás em um líquido ou sólido requer que as moléculas se aproximem. Isto ocorre por resfriamento ou compressão. A conversão de um sólido em um líquido ou gás requer que as moléculas se distanciem. Isso ocorre por aquecimento ou redução da pressão. As forças que mantêm os sólidos e líquidos unidos são denominadas forças intermoleculares. A ligação covalente que mantém uma molécula unida é uma força intramolecular. A atração entre moléculas é uma força intermolecular. Forças intermoleculares são muito mais fracas do que as forças intramoleculares. Por exemplo, necessita-se de apenas 16 kJ por mol para vencer as atrações intermoleculares entre as moléculas de HCl em HCl líquido para vaporizá-lo. Em contraste, a energia necessária para dissociar HCl em átomos de H e Cl
é 431 kJ por mol. Portanto, quando uma substância molecular como HCl passa de sólido para líquido e para gás, as moléculas em si permanecem intactas. Em outras palavras, quando uma substância funde ou entra em ebulição, forças intermoleculares são quebradas, não as ligações covalentes. Esta figura retrata a comparação da ligação covalente, força intramolecular, e a atração intermolecular. Forças íon-dipolo. Uma força íon-dipolo existe entre um íon e a carga parcial em certo lado de uma molécula polar. As moléculas polares são dipolos, como a água. Elas têm um lado positivo e outro negativo. Os íons positivos são atraídos pelo lado negativo. As forças íon-dipolo são especialmente importantes em soluções de substâncias iônicas em líquidos polares, como uma solução de NaCl em água. É a mais forte de todas as forças intermoleculares. Os íons positivos são atraídos pelo lado negativo de um dipolo, enquanto os íons negativos são atraídos pelo lado positivo, como mostrado nesta figura. O lado negativo da molécula polar está orientado em direção a um cátion, na figura A, e o lado positivo em direção a um ânion, na figura B. Forças dipolo-dipolo. As forças dipolo-dipolo existem entre moléculas polares neutras. Essas forças dipolo-dipolo são efetivas tão somente quando moléculas polares estão muito próximas, sendo elas geralmente mais fracas que as forças íon-dipolo. Em líquidos, as moléculas polares estão livres para movimentar-se em relação às outras. Consequentemente, há uma mistura de forças dipolo-dipolo atrativas e repulsivas quando as moléculas se viram. A figura A mostra a interação eletrostática de duas moléculas polares. Estas moléculas polares neutras se atraem quando um lado positivo de uma molécula está próximo do lado negativo de outro. A figura B representa a interação de muitos dipolos no estado condensado, como um líquido, por exemplo. As moléculas estarão algumas vezes em uma orientação que é atrativa e em outras em uma orientação que é repulsiva. Duas moléculas que se atraem passam mais tempo próximas uma das outras que duas moléculas que se repelem. Portanto, o efeito como um todo é uma atração líquida. Quando examinamos vários líquidos, descobrimos que para moléculas de massas e tamanhos aproximadamente iguais, a força das atrações intermoleculares aumenta com o aumento da polaridade. Podemos ver essa tendência nesta tabela, que relaciona várias substâncias com massas moleculares similares, mas diferentes momentos de dipolo. Observe que o ponto de ebulição aumenta, porque o momento de dipolo aumenta. Para as forças dipolo-dipolo atuarem, as moléculas devem ser capazes de conseguir se aproximar com a orientação correta. Para moléculas de polaridade comparável, as com menores volumes moleculares geralmente sofrem maiores forças atrativas dipolo-dipolo.